Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Lembrando sempre que essa série procura o quê? Valorizar os pernambucanos que fizeram e que fazem a história em diversas artes. E hoje, para brilhantar aqui o nosso encontro, nós temos mais uma vez a visita do professor Rivaldo Dantas. E o professor Rivaldo Dantas vai falar sobre quem, Rivaldo? Apresente-se. Nós vamos falar sobre mais uma fera entre tantas que são trazidas aqui como tema. Vamos falar sobre uma fera do teatro, também do teatro, porque ele foi um ícone em outras artes também, ele fez outras atividades, a gente vai apresentar já já. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um agradecimento, quero agradecer ao professor Robson Tavares pelo convite para participar deste quadro, que é um sucesso. O pessoal que comenta por aí, o pessoal que fala comigo, diz que gosta muito, porque não só leva informação, leva conhecimento, mas também valoriza a nossa cultura, valoriza a pernambucanidade. É isso aí, e lembrar mais uma vez que nós estamos aqui é para isso, valorizar os pernambucanos. É por isso, como eu sempre digo na questão do hino, né? Pernambuco imortal, imortal. Exatamente. E antes de dar a palavra ao professor Rivaldo, lembrar que nós estamos sem máscaras, porque nós estamos aqui com uma divisória, seguindo os protocolos contra a Covid-19. Outra questão importante, como o professor Rivaldo vai salientar aqui, a questão do teatro. Eu, particularmente, professor, como o senhor também é professor, é claro, como eu, dedico essa aula em especial não só aos estudantes, não é isso? Das redes pública, municipal, particular, etc. E aos professores, também dedico aos nossos estudantes que gostam de teatro. Olha aí, você, estudante que gosta de teatro, aqui, agora, pense um pouco, escute um pouco sobre Valdemar de Oliveira. Então, atenção, professor Rivaldo, é com o senhor. Ok, então vamos prosseguindo e agora sim, olho na tela, vamos para o primeiro slide para a gente ver. Olha aí, Valdemar de Oliveira é a nossa temática, é a fera que nós vamos comentar sobre ele a partir de agora. E no segundo slide eu quero trazer uma imagem dele, uma imagem desse cara que foi tão competente, que deixou obras para a gente. Era um cara muito simpático, era um cara muito querido, era um cara considerado muito boa gente. Vamos ver uma imagem dele aí, olha aí, Valdemar de Oliveira, ele aí já estava com seus cabelos brancos, sempre muito elegante, de terno e gravata, esse sorriso, um sorriso característico dele, né? Tem muita foto dele assim, ele era um cara realmente muito alegre e muito simpático. Aproveitando ainda esse início, vamos falar sobre a vida dele, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, algumas informações básicas para depois nós entrarmos nas suas produções artístico-culturais. Vamos falar um pouquinho sobre a vida? Rapidinho? Então vamos lá. Tela cheia mais uma vez, vejamos informações basiquinhas sobre Valdemar. Biografia. Valdemar de Oliveira, o nome dele, todo mundo já sabe. Ele é da capital, ele é de Pernambuco, Recife, ele é recifense, nascido em 2 de março de 1900. Valdemar nos deixou em 1977. Ele nos deixou aos 77 anos de idade e, infelizmente, não era bom que tivesse vivido mais para produzir, para deixar muito mais heranças artístico-culturais para nós. Ô professor, achei interessante como o senhor falou aqui, que ele morreu em 77, né? No caso ele pegou as duas guerras, né? Isso, né? Ele foi testemunha quando adolescente da Primeira Guerra Mundial e quando já adulto, né? Um adulto maduro, ele foi testemunha da Segunda Guerra Mundial. E aí, mais uma informação, olha só, já começa aí algo interessante. Na década de 1920, ele se formou em Medicina e Direito. Não é comum, né? Não é, professor Robson? A pessoa se formar tanto em medicina quanto em direito. Em áreas tão Ele opostas. se formou em medicina em, olha só, 1924. Aos 24 anos de idade, ele já era médico formado. Ele se formou em medicina em Salvador. Olha só, ele nasceu em Recife, ele passou sua infância em Recife, mas ele foi estudar medicina na capital da Bahia. Ele se formou em medicina lá em Salvador. E se formou em Direito aqui em Recife,
em 1929 por nossa Faculdade de Direito do Recife, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Valdemar, além de um grande teatrólogo, dramaturgo e outras áreas, né? Ele percorreu outras áreas, nós vamos mostrar já já. Ele era médico e advogado de formação. Ele se formou em medicina e em direito. Era um cara estudioso, né? E outra coisa importante que chamou a atenção é justamente quando o senhor fala que ele é formado em medicina e em direito, justamente para observar que gostar dessas áreas afins não quer dizer que ele não possa dedicar também ao teatro, não é isso? Exatamente. E ele procurou unir. Ele fez um doutorado na área de medicina e a sua tese foi voltada à musicoterapia. Então veja que ele trabalhando a parte artística e se preocupando com a questão da terapia, do tratamento, do cuidar das pessoas. Então ele uniu a medicina com a arte. Ele praticava uma coisa sem esquecer a outra. Muito importante. O professor, também gostaria de lembrar ao nosso estudante, quando a gente fala que formou-se em medicina e formou-se em direito, também é importante salientar que naquela época havia menos universidades no Brasil. E é por isso que ocorria esses cursos. Muitas pessoas que gostavam de uma área, no caso do teatro, não é isso? Que também a gente vai salientar um outro ponto, né? Foi professor também. Né? Foi professor também. Valdemar de Oliveira foi professor assim como nós. Inclusive, Valdemar de Oliveira deu aula em uma escola em que eu estudei, a gente vai revelar já já, e também deu aula em uma escola na qual o professor Robson dá aula hoje. Olha que coisa, né? São as coincidências. Mas vamos prosseguir e a próxima tela é mais interessante, porque vocês viram a tela anterior, era um resumo biográfico. Agora é a atuação dele. O que foi que ele fez enquanto profissional? O que foi que ele produziu? Como é que ele atuou? É isso que vocês vão ver na tela agora. Fiquem de olho, vamos lá, vamos prosseguir. Então vocês devem estar vendo aí agora Valdemar de Oliveira, atuação. Vamos ver como ele atuou. Agora não cansa não, tá? Não cansa não, porque Valdemar era um incansável. Veja, ele foi diretor de teatro, ele também foi autor de teatro, ele escreveu peças. Ele não só dirigiu peças dos outros, como ele também escreveu suas próprias peças. Ele foi tradutor. Ele pegava uma peça estrangeira e traduzia para o português para depois dirigir. Ele foi compositor. Ele compôs música também. Ele foi arranjador. Então ele pegava uma música de alguém e fazia os arranjos. Ele foi regente. Olha só, ele foi regente. Ele também teve essa atuação como maestro. Ele foi crítico. Claro, né? O cara com uma preparação dessa tinha condições de analisar uma obra e dar a sua palavra. Ele foi crítico. Ele também foi ator. Ele também atuou nas peças dele ou não, ele atuou. Ele foi cenógrafo, ele conseguia preparar toda a questão ali da cena, como é que o ator ia ficar. Ele foi cenógrafo. Médico, já falamos, formado em medicina. Advogado, já falamos, formado em direito. Jornalista, ele atuou de 1934 a 1970 como colunista do Jornal do Comércio. Olha aí, décadas publicando textos no famoso Jornal do Comércio. Ele também foi professor, assim como nós. Atenção você aí do ginásio pernambucano. Atenção você aí do GP. Ele foi professor do GP ali na Rua da Aurora. Colégio em que eu também estudei. Eu fui aluno do GP, tive a honra de ser aluno daquela grande escola. Valdemar de Oliveira foi professor de lá. Valdemar de Oliveira também foi professor de algumas escolas particulares. E nós sabemos que os estudantes das escolas privadas também nos honram com a sua audiência. Eu vou citar uma delas. Valdemar foi professor do Colégio Vera Cruz. O professor Robson, inclusive, é docente, é professor de lá, trabalha lá há muitos anos, não é? Há 23. E o Valdemar de Oliveira foi pianista. Olha, pessoal, dá uma olhada aí nessa lista, tá na tela para vocês agora aí. Dá uma olhada nessa lista e pensa comigo, foi ou não foi um incansável? Esse cara, Valdemar de Oliveira, foi ou não foi um incansável?
o sujeito para fazer tudo isso e fazer bem feito. Porque foi um grande professor, foi um grande pianista, foi um grande médico, fez doutorado inclusive em medicina, foi um grande crítico, publicou excelentes textos, foi um grande dramaturgo, um cara que faz teatro, né? Um dramaturgo é um cara que faz drama, drama é teatro. É bom a gente esclarecer isso para o nosso estudante. E também, professor, que eu gostaria aqui, o senhor falando tanto todas essas questões, como a Anatela, mais uma vez, gostaria de chamar a Anatela aqui, tudo isso que ele atuou, eu gostaria de salientar justamente a questão orgulho de ser pernambucano, que você, estudante, olha aí, um pernambucano que, no caso, atuou em uma escola pública, certo? Que ele lutou pela cultura pernambucana, e um nome que deve ser louvado. Claro que nós tínhamos aqui que falar sobre Valdemar de Oliveira. Parabéns. E aí, eu acho que é muito importante a abertura desses parênteses que o professor Robson acaba de fazer. Às vezes a gente cultua, a gente valoriza, elogia, às vezes a gente admira muita gente de fora. E se é bom, nós temos que admirar mesmo, seja de onde for. Se fez coisa bem feita, se atuou, se deixou uma herança bacana, nós temos que valorizar mesmo. Mas fiquem sabendo, e esse programa serve para isso, que aqui no nosso estado, aqui em Pernambuco, nós também temos grandes personalidades e uma delas é Valdemar de Oliveira. Não, é justamente esse ponto aqui que o professor falou aqui, nos deixa aqui emocionado, que é justamente fazer com que você, estudante, creia no papel da educação, né? Exatamente. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Vamos lá. Então, a próxima tela é um flagrante. Vamos dar uma olhadinha. Espero que vocês estejam vendo bem. É uma foto em preto e branco. Ok, pessoal? Porque é uma fotografia retirada décadas atrás. Nós temos aí em torno de 80 anos, ou quase isso. Isso aí é a foto de um espetáculo que está ocorrendo no Teatro do Parque, no centro da cidade do Recife. E esse flagrante é de uma peça composta por Valdemar de Oliveira, chamada Berenice, ok? É só um flagrante. Veja que tem uma orquestra, é uma opereta, Observem que tem uma orquestra, observem que tem um regente, porque uma opereta era uma encenação teatral que tinha uma orquestra tocando ali dentro do teatro e tinha também os atores não só atuando, mas também cantando. Então, era uma peça misturada com a música. E o interessante é que essas duas artes, não é? Elas sempre se encontraram, né? O teatro com a música, também o cinema com a música. E como curiosidade passar para os meninos e meninas que estão em casa, a música é a primeira arte e o teatro é a segunda arte. Então, teatro e música sempre se encontraram. Ô professor, e outra coisa importante é o seguinte, como a nossa série aqui, ela procura instigar o nome dos pernambucanos, que tal convidar o nosso estudante, o nosso professor do estado, das redes particulares, de qualquer rede, para que trabalhe com o seu estudante uma peça de Valdemar de Oliveira. Exatamente. Trabalhar, existem as peças autorais, que os professores trabalham com seus alunos, eles fazem lá todo o roteiro, eles fazem lá o texto, mas pegar uma peça já pronta, de um grande personagem assim, do drama, do teatro, é interessante pernambucano, para o aluno, para a aluna, mergulhar na obra de um cara que tanto nos orgulha, conhecer mais a obra de Valdemar, não é verdade? E para conhecer um pouco mais, vamos ver uma frase que ele disse. Vamos dar uma olhadinha nessa frase que vai aparecer aí para vocês. A função do teatro é e deve ser, sobretudo, educativa. Valdemar de Oliveira, isso foi publicado, isso é uma fala dele, está entre aspas, né? Foi publicado em 26 de fevereiro de 1935. Ele falou isso aí e o Jornal do Comércio publicou. O professor Robson já vai falar sobre aquela palavra que vocês viram, teatro com TH. Vocês viram ali o H logo depois do T? Eu vou pedir que o professor Robson esclareça isso para vocês, porque para alguns pode ter ficado estranho. Mas olhem só, antes de falar sobre a forma da palavra, vamos falar sobre o conteúdo da frase. Quando Valdemar disse assim, o teatro é e deve ser, sobretudo, educativa,
Olha só, a função do teatro e deve ser sobretudo educativa. Ele tinha realmente essa preocupação, Robson. Ele tinha a preocupação de o teatro não ser apenas divertimento, não ser apenas entretenimento, que o teatro deveria levar um ensinamento para as pessoas, sobretudo para as crianças. E o teatro com TH? Mas antes de falar do teatro TH, outra questão, duas questões, aliás, importantes sobre essa frase, eu gostaria de retomar aqui na tela. Essa função do teatro é e deve ser, sobretudo, educativa. Aí, no caso, falou o professor, né? O professor Valdemar de Oliveira, né? Exatamente. Outro ponto importante aqui é que o professor Rivaldo depois vai falar um pouco a vocês sobre como eram vistos os artistas daquela época. Não havia um bom olhar, não. Ele vai explicar. E justamente essa questão do teatro com TH, veja que é uma outra ortografia, um outro período, a etimologia, certo? Veja justamente em que ano é escrito, 1935, certo? E para seguir a etimologia da palavra teatro, que respeitava-se, colocava-se o TH. Isso aqui justamente é uma questão temporal, né, professor? É uma questão temporal. Significa que naquela época, olha lá, 1935, naquela época teatro se escrevia assim, com T e o H depois do T. Vamos prosseguir. A gente falou que Valdemar de Oliveira se preocupava com a questão da educação. E Robson lembrou bem o que falamos no começo. O professor, ali é o professor, não só o dramaturgo, não só o produtor de conteúdo para teatro, mas o professor se preocupando com a educação a todo momento. O professor Valdemar de Oliveira. Ainda nesse sentido, observem aí a sua tela, olho na tela que agora é importante. Veja, está escrito assim, sua meta era divertir, ele queria o entretenimento das pessoas, a diversão das pessoas, mas também instruir. A instrução, a educação. Olha o que está lá. A falta de divertimentos educativos nas poucas distrações oferecidas à infância na cidade. Pessoal, presta bem atenção. Valdemar de Oliveira, ele tinha percebido, isso foi a visão dele, lá na década de 1930, que na cidade do Recife, quando apareceu ali a cidade, poucas opções de distração. Ele achava que para as crianças havia poucas opções de divertimento. Não é como hoje, a quantidade de parques que nós temos, a quantidade de cinemas que nós temos. Nós temos hoje uma quantidade muito grande para que os pais levem suas crianças. Naquela época não. Então ele queria que o pessoal se divertisse no teatro, mas também aprendesse. E tem uma segunda frase lá embaixo. Vamos ver o que é que disse. Valdemar chegou a afirmar que os programas cinematográficos destinados aos meninos, em vez de educar, faziam o contrário. Olha o que foi que ele falou. Ele deu uma olhadinha no que ele via de cinema. O cinema, ele é criado ali no final do século XIX, e a gente está falando aí de uns 40 anos depois da criação do cinema. Ele olhou as produções cinematográficas e disse assim, isso, ao invés de educar as crianças, está fazendo o contrário. Está deseducando. Ele percebeu alguma coisa que, na visão dele, não contribuía para a educação das crianças e dos jovens. Ô, professor Rivaldo, eu gostaria de destacar também, aliás, nem destacar, é completar o que o senhor está falando, justamente quando fala teatro infantil, essa preocupação com a criança, não é? Exatamente. Isso, para mim, no caso, lá no começo do século XX, alguém se preocupar com isso e com o pernambucano, isso é algo forte, é outro ponto para ser estudado. E o que é que ele dizia que o teatro poderia proporcionar para a criança? Aí não é exatamente a criança que está assistindo, mas a criança que vai participar, porque ele coordenava grupo de teatro com dezenas de crianças, as crianças atuando, as crianças sendo atores e atrizes, ok? Quando a criança participava do teatro, a criança melhorava, crescia, se aperfeiçoava em quê? Valdemar de Oliveira deixou para a gente algo nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha agora, olha na tela mais uma vez, olha aí. Valdemar, ele dizia o seguinte, a prática do teatro exercita a criança a ler e mais claramente a falar. Quer dizer que o menino vai ler bem e vai falar bem, falar certo.
respeitando as inflexões justas e obedecendo à pontuação. Vícios de linguagem são combatidos, defeitos de articulações se corrigem, controlam-se maus hábitos vocais, revigora a memória. Claro, né? Porque tem que decorar os textos e, obviamente, vai trabalhar muito bem a memória. E claro que é uma concepção de linguagem lá antiga, né? Mas mesmo assim, o que eu observo aí, professor, é justamente essa questão educativa, essa questão de colocar a criança, né, o adolescente, o pré-adolescente, em contato com o teatro, a segunda arte. Né? A segunda arte. Vamos sair da teoria e vamos dar um exemplo prático, né, de obras do Valdemar de Oliveira. Vamos dar uma olhadinha na tela aí agora. Nós temos, olha, A Princesa Rosalinda, uma das peças de autoria de Valdemar de Oliveira, voltada ao público infanto-juvenil. Temos também aí um flagrante, tá? Um flagrante da encenação da Princesa Rosalinda. E eu queria fazer um breve resumo. A Princesa Rosalinda conta a seguinte história. Uma princesa vivia num reino distante. É mais ou menos assim, a gente conhece mais ou menos isso. Parece aquelas histórias infantis, né? Aquelas lendas. Era uma vez. Isso, era uma vez. A princesa Rosalinda vivia em um reino distante e ela era muito triste. Ela era muito triste. E um certo dia ela deu uma esmola a uma mendiga. Só que ela não sabia que a mendiga era, na verdade, uma fada. E aí a fada revelou para ela, a fada viu que ela estava muito triste, a fada imaginou que a tristeza dela poderia acabar com essa revelação. A fada revelou que um príncipe havia recebido um encanto e tinha virado uma flor. Aí a fada desencantou o príncipe Walter, e o príncipe apaixonou-se pela princesa, o príncipe queria casar com a princesa, mas o pai da princesa, o rei, o soberano daquele reino, disse, olha, existem outros pretendentes, eu vou dar a mão da minha filha em casamento àquele que provar que é o melhor pretendente. E sabe o que foi que ele fez? Ele trocou o seu castelo por moedas e distribuiu aos pobres. E diz assim, na história escrita por Valdemar de Oliveira, a Princesa Rosalinda, o príncipe diz assim, fico pobre, mas fico feliz. Porque com esse ato de vender o castelo e distribuir as moedas aos pobres, ele foi considerado pelo rei, pelo pai da princesa, como digno de se casar com ela. Então, Valdemar de Oliveira, olha só, com isso, o que é que ele faz? Ele mostra a questão das virtudes, do amor, dos bons costumes, de ser honesto, de ser bom, de ajudar aos pobres. Ele está fazendo uma peça, uma história de amor, mas também uma peça educativa. E outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que o próprio Valdemar de Oliveira tem filhos que se dedicaram ao teatro também. Filhos, não é isso? 2 filhos de Valdemar de Oliveira mergulharam no teatro, Reinaldo, grandes né? profissionais que trabalharam nesse meio também. E aí a gente vai passando adiante. Olha só, na tela de vocês, uma publicidade, não está tão grande, mas observe, a seta vai ajudar. Mostra aí no sábado à noite um festival, uma peça de teatro no Santa Isabel. Ele foi diretor do Teatro de Santa Isabel, Valdemar de Oliveira. À noite, no sábado à noite, vocês veem aí, quase 9 da noite, tem uma encenação lá, tem um teatro lá. E já no domingo pela manhã tem um teatro aí, uma matinê. Já no domingo pela manhã tem um espetáculo voltado ao público infantil, ok? Para vocês terem uma ideia, né? Fazia para adulto, fazia para criança também. Aproveitando, nós passamos para uma outra tela aí, legal, interessante. Ele fez uma história, ele fez uma peça teatral chamada Terra Adorada. Pode trazer para mim aqui agora a imagem? O que é que vocês acham? Terra Adorada, que terra seria essa? Que terra seria essa que ele chamou de Terra Adorada? Dá para vocês se lembrarem assim do hino nacional? Dá para se lembrar, né? Em resumo, o espetáculo Terra Adorada era o seguinte, um grupo de crianças a bordo de um Zeppelin. Que pena, nós não colocamos nenhuma imagem do Zeppelin, mas os meninos sabem o que é. Os meninos que estão assistindo sabem o que é. Um grupo de crianças a bordo de um Zeppelin percorre vários países pelo mundo. Chegando ao Brasil, eles saem do Brasil, percorrem vários países. Quando chega aqui, eles chegam a uma conclusão.
voltamos ao nosso país, lugar melhor não há. Então eles viram outros lugares, voltam para cá com a ideia de que o nosso país é maravilhoso. Então é uma peça que exalta o Brasil. Professor, estamos chegando ao final. Conhecer um pouco aqui sobre Valdemar de Oliveira. Agradeço ao professor. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os nossos estudantes. A mensagem é muito simples e nós já pavimentamos para chegar aqui agora e dizer essa mensagem para vocês. Já pavimentamos todo o caminho. Valorizem o que é nosso. Como falamos, se tem um escritor, um artista, um jogador, enfim, uma personalidade que se destaca, que faz algo bom em outro lugar, nós temos que valorizar sim. Mas o que é nosso, os nossos talentos não podem ficar esquecidos jamais. E Valdemar de Oliveira é um deles. Eu gostaria que vocês, aqui é um papo de 25 minutos, mas vocês têm todo o tempo aí em casa para usar a internet e descobrir um pouco mais desse artista que fez tanta coisa boa, deixou uma herança tão boa para a nossa cultura, para a nossa arte. Então é isso aí. Muito obrigado, professor. Um forte abraço, professor Robson, professor Rivaldo. Tchau.